Ai, vamos lá então. Tá boa essa posição aqui, essa pose? Pode ser. Ou eu fico mais pra trás? Eu fico com medo de ficar corcunda assim. Isso vai tudo pros bastidores depois. Sim? Olá, eu sou o Leandro e esse é o Vida em Cristo. Você já quis muito uma coisa? Uma roupa, uma viagem, se esforçou para conseguir, juntou dinheiro por muito tempo, fez empréstimo, dividiu e não sei quantas vezes, e quando conquistou, seja roupa, seja viagem, logo depois quis outra coisa, não se sentiu satisfeito? E isso não é sobre roupas, não é sobre viagens. Quando a fé cristã fala sobre o ser humano, ela fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nascemos, como diria Santo Agostinho, com um coração inquieto. O nosso coração nunca estará satisfeito. E às vezes a gente tenta satisfazer ele, seja com coisas que compramos, seja com coisas que fazemos, seja lugares onde visitamos. Mas aquilo que a fé nos ensina é que a única coisa que pode saciar o nosso coração não pode ser conquistada dessa forma. Santo Agostinho disse, há muitos e muitos anos atrás, que Deus nos fez com um coração inquieto e que o nosso coração não descansará enquanto não repousar nele, em Deus, que foi quem fez esse coração. E fez esse coração com um espaço que só ele pode preencher. Você já deve ter percebido que a humanidade, desde que ela começou, ela tentou representar e buscar altos ideais, seja na literatura, seja na música, seja nas artes, no cinema, no teatro. Isso de alguma forma também representa como o coração do ser humano é. Nós estamos constantemente em busca. Encontrar aquilo que o coração do ser humano busca é o que nós entendemos dentro da fé como felicidade. Ou, se você prefere um termo ainda mais bíblico, é a bem-aventurança. O que significa então felicidade? E ainda mais, como podemos falar de felicidade em uma humanidade que experimenta o cansaço existencial, que experimenta perguntas sem resposta e muitas vezes situações de sofrimento que nos causam desconforto constante? Do ponto de vista da fé, a felicidade, que é de alguma forma a realização da nossa vocação, é justamente esse encontro com Deus. O retorno a esse lugar, a essa pessoa que nos fez e que nos fez para Ele, que nos direciona para Ele e que a nossa vida caminha em direção a Ele. Muitas vezes nós escutamos as pessoas dizendo que, em busca da felicidade, fizeram ou tentaram fazer coisas que são muito estranhas. Nesse sentido, você acha que viver em função da sua própria felicidade seria um problema? Do ponto de vista da fé, buscar a felicidade seria errado? Quando a gente pensa na felicidade como essa realização da vocação humana, que é o ser humano criado em busca de Deus, orientado para Ele, caminhando para Ele, não é errado buscar a felicidade. A grande questão é entender que a felicidade é isso. E quando a gente entende que a felicidade é buscar a Deus e encontrá-lo, os meios que nós usamos para ir de encontro a essa felicidade passam a ser outros. Quando a gente entende que a realização da vida humana, essa felicidade ou essa bem-aventurança, tem a ver muito mais com Deus do que conosco, as coisas que nós temos aqui nessa vida, que podemos obter com dinheiro ou com poder, não podem saciar o nosso coração. Não é um problema desejar muito, querer muitas coisas. O problema é considerar que essas muitas coisas que nós conquistamos aqui podem saciar esse nosso desejo de infinitude, esse nosso desejo de Deus. Se eu perguntasse para você agora o que você precisa para ser feliz ou para encontrar felicidade, pode ser que você diga bem-estar emocional, estabilidade, ausência de sofrimento, que são desejos muito válidos e legítimos. Mas do ponto de vista da fé, eles não representam o que de fato é a felicidade ou a realização desta vocação, desse desejo do nosso coração. Do ponto de vista da fé cristã, e é por esse motivo que estamos aqui, a felicidade humana só pode ser encontrada quando é encontrado esse sentido. E é curioso porque sentido
é uma palavra muito próxima do original grego, que tem a ver com palavra, que tem a ver com Deus, que está lá no prólogo de São João. O verbo, a palavra se fez carne, habitou entre nós. Ou, poderíamos dizer nesse contexto, que o sentido se fez carne e também habitou entre nós. Então, de alguma forma, nós podemos encontrar e realizar esse sentido também quando não temos estabilidade, também quando não temos um bem-estar emocional, também quando não conquistamos ou não realizamos aquilo que desejamos. De alguma forma, essa realização da vocação humana é esse encontro com Deus, um Deus que se deixa conhecer, que busca constantemente a humanidade, que busca a mim e que busca a você, independente daquilo que somos, do que fazemos, do que conquistamos ou do que queremos conquistar ou como queremos ser. E um último detalhe sobre a felicidade cristã que é fundamental. Ela começa aqui. Ela começa hoje. Ela começa agora. Mas ela não pode ser encontrada plenamente, nem aqui, nem hoje e nem agora. De alguma forma, olhar para a nossa vida é entender que ela não termina aqui, mas ela só termina, não como encerramento, mas como uma conclusão definitiva daquilo que ela é, um encontro com aquilo que ela é definitivamente, quando estivermos diante de Deus. Ali, tudo fará sentido. Ali, essa felicidade que experimentamos a conta-gotas hoje, será experimentada como um manancial. De alguma forma, Deus é a fonte da nossa alegria, da nossa realização, da nossa felicidade. Quando pensamos assim, todos nós podemos ser bem-aventurados, independente de onde nós estejamos, independente de quem nós somos, independente daquilo que ainda precisamos realizar. E se eu dissesse a você que essa inquietude do seu coração, esse desejo que nunca acaba, não deve ser saciado, mas pelo contrário, deve ser escutado e deve ser o motor que te leve em direção a Deus, a buscá-lo e a encontrá-lo? E se eu dissesse a você que todas essas promessas de realização deste mundo são promessas que não podem, de fato, realizar o seu e o meu coração de maneira plena? Tudo isso deve servir de inspiração e de provocação para o nosso caminho formativo. Se você dispôs um tempo para poder ouvir e refletir sobre isso, é porque a inquietação do seu coração já começou a fazer efeito. E nós desejamos durante todo esse tempo que essa inquietação não acabe, mas que ela aumente cada vez mais e que possa cada dia mais desejar, cada vez mais, encontrar-se com Deus e com o seu ensinamento, com a sua mensagem, que é uma mensagem de realização e de vida. Não deixe a inquietação do seu coração falar sozinha. Permaneça conosco e até o próximo vídeo.